chicas, buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Gracias por venir. Gracias por estar aqui. Alguns estão com os micrófonos abertos. Microfones. Então eu fechei o microfone de vocês, tá? Só porque estava dando eco aqui. O que nós vamos fazer hoje? Vamos a ler outro cuento. Vamos a seguir con nuestras historias. Pero antes, ¿alguien ha visto la historia que dejé la semana passada? Alguém viu a história que eu deixei lá no grupo na semana passada? Não era obrigatória. Alguém assistiu o vídeo do conto Não. com o avô e a neta? Felipe não. Não. No, Eduardo também não. Não deu. No, chicos, no hay problema. Después, si pueden, es la historia de un abuelo. Abuelo é avô. E sua nieta, a sua neta. El abuelo tiene la edad de ustedes em 2020. Então, o avô em 2020 tem a idade de vocês. E a história se passa em 2060, se eu não me engano. Então ele já é avô, ele já está mais velho. E aí ele está contando a história para a neta, de como foi a pandemia, o que ele fez nessa pandemia. E aí ele está contando o que está acontecendo agora, só que num futuro. E aí ele conta os medos que ele tinha. É bem legal, eu indico depois quem... Eu mando lá no grupo do WhatsApp de novo. Hoje, vamos a ver um pouquinho sobre Don Quixote, ou Don Quixote em português. Alguém já ouviu falar de Don Quixote? Não. No, Melissa, no. Eu já. Daniele, já. Alguém mais? Yasmin Nós também, já sim. ouvimos, só que eu não lembro da história. Ah, perfecto. Bueno, unos han visto, otros no. David ha visto, pero no se acuerda, ¿no? Acordarse. É lembrar, ou se lembrar. Então, o Davi não se acuerda, ou seja, ele não se lembra. Dime, Felipe. A tela do texto tá preta para mim. Para todos está escuro? Os demais estão vendo ou não? Agora voltou. Agora eu tô vendo. Ah, Já voltou normal. é porque não estava, eu não estava em la pantalla. Ok. Bueno, vamos ler então esse conto. Antes de falar do Don Quixote, é um conto que vai falar sobre o Don Quixote. Então, El Divã de Don Alonso. Então, lembre-se que o som do V a gente fala como B. Então, El Divã de Don Alonso. Divã é um sofá e Alonso é o nome do Don Quixote. Tá? Ele se chama Alonso. E aí, depois, quando ele se converte em cavaleiro andante, ele se nomeia como Don Quixote, Don Quixote. Foi escrito por Mónica Casson, que é uma escritora argentina. Vou ler esta parte, que é pequena, é todo el cuento, depois vamos falar sobre Don Quixote. Sentado a la sombra de los árboles, Alonso... É na de chocolate? Solo déjame... Sentado a la sombra de los árboles, Alonso se sosiega. Então, sentado na sombra das árvores, Alonso se sosiega, ou seja, ele sossega, ele descansa. Hace demasiado tiempo que académicos, críticos y escritores opinam sobre a vida de Don Quixote de la Mancha. Então, hace demasiado. Então, faz, demasiado é muito. Então, faz muito tempo que acadêmicos, críticos e escritores opinam sobre a vida de Don Quixote de la Mancha, né? Don Quixote da Mancha. E Mancha aqui é uma cidade na Espanha.
Então, o Don Quixote da Mancha, né, da cidade da Mancha. Sin embargo, él, aunque mudo y expectante, sigue allí, atento al universo que lo observa. Sin embargo, é no entanto. Então, no entanto, ele. O que significa ele, chicos? Hemos visto. Quem sabe? O que significa ele? Perfeito. No entanto, ele, embora mudo e expectante, né, com expectativas, segue ali, atento ao universo que o observa. Então, olha que interessante esse comecinho, né? Sentado na sombra das árvores, o Alonso descansa. Faz muito tempo que os acadêmicos, os críticos e os escritores opinam sobre a vida do Don Quixote, que é ele. Don Quixote é o Alonso, tá? No entanto, ele, Alonso Don Quixote, embora mudo, em silêncio, mas com uma expectativa, segue ali atento ao universo que o observa. Então, ele está observando o contexto, né, as pessoas que estão ali lendo o livro que fala sobre ele. Pero já no desea agregar uma palavra mais a tan vapuleada existência. Pero, que é pero? O que significa pero? Cachorro? Casi, não é cachorro, é assim com dois R's, perro. Então, Sim. esse não é o cachorro, é quase, mas foi um bom palpite. Seria um mais, tipo... Mas, exato, mas de contrário, porém, mas ele já não deseja agregar ou acrescentar uma palavra a mais a tão vapuleada, ou seja, movimentada existência. Saber bien que no hace falta su historia para contribuir a la locura del mundo. Sabe bem que não faz falta sua história para contribuir à loucura do mundo. Porque o Don Quixote é um cavaleiro, né? Então ele é aquele cavaleiro de armadura, de lança, de escudo. Essa é a figura do Don Quixote. Eu vou mostrar aqui embaixo uma imagem, ó. Essa é a figura do Don Quixote. Esse aqui, ó, Don Quixote de la Mancha. E Don Quixote é este senhor muito flaco, ou seja, muito magro, muito flaco, um pouco viejo, com uma lança muito grande, um escudo, em um caballo. Mira como el caballo é muito flaquito, é um caballo flaquito, ou seja, magrinho, né? Um pangaré, com su fiel escudeiro Sancho Panza. Então, o seu fiel escudeiro Sancho Panza, que é su vecino, ao contrário de Don Quixote, é um senhor pequeno, ¿no? Don Quixote es muy alto, Sancho es pequeño, gordo, mira como Sancho es gordo, es fuerte, y Don Quixote es flaco, muy delgado, Don Quixote ele é muito magro e o Sancho é muito gordo. Hace esta diferença entre os dois. Don Quixote va em um caballo e Sancho em um burro. Então, outra foto aqui com os molinos. Mira que sempre há os molinos de viento, sempre há os moinhos de vento, e a gente vai entender por que os moinhos de vento sempre aparecem nas fotos. Essa é uma capa de livro, essa é de um desenho. Então, aqui a gente vê o Don Quixote com o seu cavalo, sempre muito magro, e o Sancho sempre mais gordo. E aqui um autorretrato, né? Um desenho de autorretrato do Don Quixote, com essa cara dele. Que parece esta cara? Quando... Déjame poner um pouquinho de zoom. Quando miram esta foto, que parece? Que pensam sobre este senhor? O que vocês pensam sobre esse senhor quando olham essa foto? Um senhor legal. Uma cara... Parece que ele tá surpreso. Parece que Parece ele que tá ele tá surpreso. assustado.
ou assustado. Que mais? Aqui, ele Com medo. talvez ele tenha com medo. Qual é a história principal do Don Quixote, né? Ele era então o senhor Alonso, né? Um senhor já, e ele começou a ler histórias de de cavaleiros, da cavalaria, né? Da Idade Média. Então ele começou a ler muito as histórias de cavalaria e ele achou que ele deveria ser um cavaleiro andante, por isso que ele está aqui com essa armadura. E ele achou que ele deveria vestir uma armadura, igual na Idade Média, e sair pelo mundo lutando contra os maus da sociedade, né? Os monstros, as bruxas, os duendes e todo esse universo mágico. O que acontece? De tanto ler, ele achou que ele estava num mundo de cavaleiros e que ele deveria ser um cavaleiro também. Então essa é a história principal do Don Quixote, e ele sai pelo mundo lutando com coisas muito estranhas, como, por exemplo, os moinhos de vento. Ele olha para os moinhos de vento e ele acha que os moinhos de vento são gigantes. E aí ele enfrenta os moinhos de vento. Claro que ele vai enfrentar um moinho de vento, ele perde. Aí ele fala que um mago transformou os gigantes em moinhos só para ofendê-lo. Então ele tem várias aventuras assim loucas. Por isso que ela fala, a escritora aqui, Mônica Casson, fala que ele já não fala mais nada porque não faz falta contribuir à loucura do mundo. Ela está fazendo referência a essa loucura dele. Bueno, este é para conhecer o princípio do Don Quixote. Então, isso é só para a gente conhecer o início do Don Quixote. Chicos, vamos a ler uma vez juntos esta história? Parece que fica estranho, mas pode abrir todo mundo o microfone, eu vou lendo e vocês repetem. E aí dá certo. Parece que não, mas dá certo. Ó, vamos juntos. Sentado a la sombra. Sentado a la sombra de los árboles. de los árboles. Alonso se sosiega. Alonso se sosiega. Hace demasiado tiempo Hace demasiado tiempo que académicos, que académicos, críticos y escritores críticos y escritores opinan sobre la vida opinan sobre la vida de Don Quijote. de Don Quijote. Só um minutinho, deixa eu tentar abrir minha câmera aqui para ver se volta, se não trava. Travou. Tá carregando. Aí vocês estão me vendo, eu vou voltar aqui. Quijote, o ro, ele é como se fosse um som de 2 R's em português. E aí ele vai vir aqui da garganta. Então, Quijote. Vamos tentar junto? Don Quijote. Don Quijote. Perfeito. Vocês podem, depois vocês tentam em casa, vocês vão ver que vibra aqui, ó. Quando eu falo que ro, eu sinto raspar aqui, ó. Quijote, raspar aqui na garganta. Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, él Sin embargo, él, aunque mudo aunque mudo y expectante, sigue allí, sigue allí,
Atento al universo. Atento Al al universo. Que lo observa. Que lo Que los observa. observa. Pero 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 ya no desea Ya no desea agregar una palabra más. agregar una palabra más. palabra más. A tan vapuleada A tan vapuleada existência. existência. Sabe bien Sabe bien que no hace falta que no hace falta su historia su historia para contribuir para contribuir contribuir a la locura del mundo. a la locura del mundo. Perfeito. Vou voltar aqui. Aí, viu como não é tão difícil? Então, o mais interessante desse conto, que a Mônica, né, tá mostrando pra gente, mesmo sendo um microconto, é como que ela coloca o Don Quixote, que é um personagem, Don Quixote ele não existe na vida real, né, ele é um personagem escrito para esse livro em si, e um detalhe, é uma das histórias mais antigas espanholas. Então, Don Quixote ele é um clássico da literatura, porque ele foi escrito, se eu não me engano, em 1400, 1500. É uma história bem antiga, e ela ainda continua sendo gravado filme, sendo feito desenho das aventuras dele, porque ele faz muitas aventuras. Eu vou deixar aqui para vocês, ó, um desenho com a história dele. Então, é um pequeno desenho de 6 minutos para a gente conhecer a história dele. Não vai dar para a gente assistir agora. Acabando a aula, eu já mando no grupo do WhatsApp para vocês assistirem. É bem simplesinho, só para vocês verem o que aconteceu com ele. Aqui nós temos as fotos, né? Uma capa de um livro. Então, quando vocês pensarem em Don Quixote, pensem nesse senhor magro, nesse senhor que leu tanto que achou que estava no livro. Ele achou que estava vivendo no mundo dos livros. Então, e aí ele convence o vizinho, que é o Sancho. O Sancho era um rapaz muito simples. E aí como que ele convenceu o Sancho Panza? Ele falou para o Sancho Panza que se o Sancho fosse com ele, quando ele fizesse uma grande aventura, uma grande conquista, ele ia ter muito dinheiro. E que ele ia ganhar terras, porque ele acreditava que estava ainda na época dos reis. Então ele falou que quando ele defendesse um reino, o rei ia dar terras para ele, ia dar dinheiro, ia dar muitas riquezas, e que ele ia comprar uma ilha para o Sancho ser governador. E aí o Sancho, que era um homem, era um camponês, né? O Sancho ele trabalhava no campo, muito simples, cansado daquela vida pobre, ficou assim, nossa, eu posso ser um governador de uma ilha. E ele segue o Don Quixote. E ele é esse fiel escudeiro do Don Quixote. Aí eu coloquei aqui um pouquinho sobre o que se trata. Eu vou ler em português para ser rapidinho, porque a gente já está em cima do nosso tempo. Ó, então, do que se trata a história? Desde 400 anos, então pensa que foi escrito lá em 1500, 1600, o Don Quixote, um cavaleiro andante na literatura mundial que de fato não é Don Quixote de la Mancha, o cavaleiro da triste figura, que vive aventuras onde não existe. Então, o Don Quixote ele vive aventuras onde não existe. Ele toma moinhos de vento, então ele considera moinhos de vento por gigantes, rebanhos de ovelhas como exércitos inimigos, toneles, né, barris de vinhos por gigantes, pousadas por fortalezas, e uma simples camponesa
como sua digníssima senhora. Então ele muda tudo do mundo, tudo que ele vê, ele não vê o mundo como a gente, ele vê um outro mundo. Ele vê o moinho e ele acha que é um gigante, ele vê um rebanho de ovelha, ele acha que é um exército inimigo vindo atacá-lo. E ele vai atacar o rebanho, né, o rebanho de ovelha. Aí os pastores começam a atacar pedras nele. Don Quixote é vítima da sua paixão literária, da sua exagerada afição, é vício, então do seu exagerado vício por ler novelas, por ler livros, né, romances de cavalaria. Todas as crianças conhecem ao menos um dos seus numerosos episódios. Enfrentar-se aos moinhos de vento, por exemplo, existe hoje em dia até como expressão. Então, enfrentar moinhos de vento é como enfrentar algo que não existe. Isso virou uma expressão em espanhol. Quando eu falo em espanhol, enfrentar-se a molinos de viento, por exemplo, eu falo que a Eduarda le gusta enfrentar-se a molinos de viento. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a Eduarda gosta de enfrentar moinhos de vento? Não, que a Eduarda ela fica enfrentando coisas que não existem. Ela fica buscando problemas onde não existe. Mas que hace esta novela? Então, o que faz é este livro, novela em espanhol é livro, tá? Então, o que faz este livro, esse livro no sentido de romance? O que faz este livro, este romance supostamente cômico e de mais de 1000 páginas? O Don Quixote são 2 livros bem grossos, assim, com mais de 1000 páginas. Estar considerado não só como a obra mestra da literatura espanhola, mas também ter sido confirmado como o melhor livro do mundo pelo Instituto Nobel em 2002. Então, por que ele é tão reconhecido no mundo inteiro, né? Se é um livro de mais de 1000 páginas, né? É uma bíblia quase. São seus diferentes níveis de narração, relacionados entre eles de forma magistral e de quais renglones, ou seja, os desafios, se desprendem certa sabedoria. Então, entre seus altos e baixos, entre seus desafios da história, vai se desprendendo, o livro vai mostrando uma certa sabedoria, junto a uma acertada paródia, e uma comédia, e um monumental inventário de temas e de personagens que converteram a obra de Cervantes. O escritor do Don Quixote, ele se chama Miguel de Cervantes, num livro universal e o melhor em todos os sentidos. Então, o Miguel de Cervantes, quando ele escreve esse livro, ele escreve para contar um pouco sobre a Idade Média também, sobre as cavalarias que aconteciam, né, sobre os reinos, as aventuras, mas também para tirar sarro, porque ele vai fazendo paródias, ele vai transformando tudo em cômico, tudo em engraçado. E aí ele cria essa figura. Então o Don Quixote aqui, quando a gente olha, parece que ele está assustado, parece também que ele, não medo, mas parece que ele descobriu alguma coisa, né? Será que foi o momento que ele descobriu que ele era um cavaleiro andante? Ou será que foi o momento que ele descobriu a presença de algum feiticeiro? E aí, ele morava com uma sobrinha e com uma empregada, né? Elas mandam fechar a livraria, a biblioteca dele, mandam construir uma parede onde era a porta, para ele não conseguir mais entrar. E ele acha que o feiticeiro veio ali e levou todos os livros dele. Então, para tudo, ele cria uma história muito, muito mirabolante. Chicos, era este el cuento, hoy más pequeño. Voy a parar aqui